E nós voltamos com Influenciadores, que hoje recebe um cearense que é considerado um pensador urbanista e, ao mesmo tempo, um arquiteto das palavras. Fausto Nilo está com a gente hoje nesse Influenciadores de número 50, que também celebra o aniversário de Fortaleza. A gente falava no bloco anterior, dando muita risada, por sinal, desse teu início da música como compositor. Mas em que momento você resolve ser intérprete e produtor dos teus próprios discos, dos teus próprios trabalhos na música? Essa ocorrência eu devo ao Demócrito Dumar. Ele insistiu muito, ele queria comemorar meus 60 anos. E primeiro trouxe um projeto. Ele era entusiasta dos grandes projetos, ele tinha uma visão, é um dos grandes nomes da maravilhosa. Cearense. Então ele me trouxe um projeto que seria comemorar em Fortaleza o meu aniversário, trazendo grandes intérpretes das minhas músicas. Eu me assustei, não por modéstia, eu sempre digo isso porque eu sou apenas cuidadoso nas doses das coisas. Eu digo, Demócrito, pode ser uma coisa muito, essa escala, talvez merecesse. Aí fiquei negociando com ele, aí fui reduzindo, depois chegamos a uma ideia que seria um disco, né? Mesmo o disco eu achei que teríamos algumas inviabilidades, seria muito difícil. Eu me dou muito bem com todo mundo, sou amigo de pessoas notáveis na música e tudo, mas eu sou muito leve, eu não gosto muito de... Cauteloso? Sou, é do meu estilo, sou. Assim, não gosto de coisas com ritmo, assim, muito invasivo. Como não gosto comigo, não gosto com os outros também. Então, fui sugerindo aquilo ficar mais realista, mas até que terminou... Não, então você faz um disco você cantando, rapaz, o autor cantando, e a gente chama o que for possível, algumas pessoas participarem. Aí fiz a última negociação. Não, rapaz, só eu mesmo, né? Vamos fazer de uma maneira com os músicos e tal. Mas fiz um disco cuja ideia era o Jornal O Povo usar nas suas promoções, distribuir como brinde e ocasionalmente até vender algum. Isso foi firmado, esse acordo, e eu ficaria com os direitos e com a propriedade da produção. Foi feito esse acordo e assim foi feito. Então o disco se acabou no povo. Aí as pessoas me encontravam na rua, em todo lugar, aquele disco eu não encontro, aquele disco eu não... Até que alguém me convenceu que eu tinha que prensá-lo novamente. Aí eu fiz uma segunda prensagem. Aí ele vendeu, nessa época... CD vendia, tinha loja de CD. Nossa, agora não tem. Bons tempos, né? Aí, da segunda prensagem, já mudou a solicitação das pessoas, já era assim, por que você não faz outro? Aí eu fiz um segundo e assim fui fazendo. É dessa maneira que eu fiz esses discos, né? Eles, quando eu faço show, é impressionante como eles vendem assim rápido, todo mundo, né? As pessoas assim, tem gente que ouve, tem gente que mandam mensagens para mim, e o que mais se repete nos shows e de ouvintes do disco é dizer, eu não sabia que essa música era sua, porque o autor, e eu não reclamo disso, eu sei que é assim no mundo todo, quando eu era garoto, eu admirava aqueles nomes, e nunca via a cara, porque o cantor é que está na frente. Sim. Mas ao mesmo tempo, sem os cantores, eu não seria autor. Eu tenho essa coisa muito equilibrada, eu sou muito grato a meus intérpretes, todos. E tive muita sorte, porque gravei com... O único que eu lamento que não gravei foi a Elise das Grandes, porque ia ser gravado quando ela faleceu, mas a maioria daquela época, principalmente. E hoje, de repente, Zé Cabaleiro, um parceiro mais jovem, continuo com Geraldo Azevedo fazendo muita coisa, com Fagner, meu grande parceiro, Moraes Moreira. A gente, com o tempo, você vai fazendo num ritmo mais controlado e acho que também com melhor qualidade, né? Mas o fundamental nessa carreira e nisso tudo, que eu acho, é perceber que a gente está aí, quer dizer, de 72 são muitos anos, né? Até hoje... E continua profissional gravando todo ano com alguém te solicitando
músicas. Isso é que eu acho que é bacana, porque é uma carreira que você, com muito esforço, pode chegar a um sucesso ou dois. Agora, você continuar naquela profissão, eu tive muita sorte mesmo, não são muitos. Né? E nessa você já vai para mais de 500 composições. Né? E aí eu te pergunto, o que te dá mais prazer? Receber o pedido de uma música ou de um projeto arquitetônico? É a mesmíssima coisa. Eu misturo tanto isso em termos de satisfação e de... É como se fosse o mesmo desafio em linguagens diferentes. Eu acho que minha música é igual ao Dragão do Mar, minhas letras. Elas são da mesma... Elas têm os mesmos propósitos, elas têm as mesmas considerações em termos de objetivo público, são artes públicas. Eu devo a quem ouve e a quem usa o prédio público uma performance, né, qualificada na medida do possível. Eu não estou querendo dizer que fiz tudo certo. Eu tenho muita autocrítica também, porque digo muito para os jovens, os criadores têm uma tendência narcísica inevitável, e quem sabe eu sou mesmo, em alguns momentos talvez eu seja, mas não há progresso criativo sem autocrítica. Eu tenho que saber, se alguém rejeita um prédio meu, eu não vou ficar brigando com a pessoa que rejeitou. Eu tenho que saber o que ocorreu na linguagem ali que foi veiculada, que foi naquele prédio, entendeu? A mesma coisa uma letra. E um letrista aprende, com o tempo, toda atividade, como a arquitetura também tem, como o urbanismo, como a arquitetura também tem, as letras de música. Você aprende que eu estou na segunda parte da música, eu tenho que fazer uma frase boa nesse momento. Se eu não fizer, tem músicas que, se você não fizer a conclusão filosófica, entre aspas, da última frase, tipo Lupicínio Rodrigues, se você não arranjar um fecho muito bom, ela pode ser ótima a letra, ela não decola. Tem muitas coisas que você descobre com a prática de fazer muito, entendeu? E aí você gosto disso, dessa oficina. Eu gosto muito disso, E aprendo todo dia eu descubro. Você não aprende isso, Austin? Completamente obsessivo. Todo dia da minha vida eu leio coisas do mundo sobre urbanismo e arquitetura. Eu escolho temas, eu passo 2 meses estudando estacionamento. O primeiro estacionamento do mundo, quem foi que inventou, qual era a razão, como é que funcionava, como é que evoluiu. As coisas mais idiotas que as cidades têm, eu estou falando de uma que é estacionamento, que é um espaço cheio de carro, que é chamado no urbanismo de áreas inertes, para você ter ideia. Tudo isso eu tenho a obrigação de saber de onde vem, por que é assim e para onde tende a ser. Minha obsessão é essa. E nas letras é lutar para obter a sonoridade certa e um conteúdo que a maioria possa, naquilo, se envolver naquele filmezinho. Eu sempre... É isso. Você falava aí de prédio, de obra, e aí só para quem está em casa entender um pouco mais, vou falar aqui, por exemplo, da reforma e adaptação da Ponte dos Ingleses, do Mercado de São Sebastião, da nova Praça do Ferreira, enfim, de vários outros prédios, inclusive edifícios residenciais em Fortaleza. Tem alguma obra tua que, se eu te perguntar agora de bate-pronto, é aquela que te faz mais brilhar os olhos? Que te enche mais de orgulho? Poxa, você passa do lado daquele prédio, poxa. A maioria das minhas obras eu tenho um parceiro que chama Delbecq Ponce de Leon. Nós temos hoje muitas obras só nossas, mas muita coisa fizemos juntos. Talvez a minha obra mais importante, de maior responsabilidade, que foi a travessia mais complexa e um certo nervosismo, insegurança não, mas um certo ansiedade. Sim. No resultado foi a Praça do Ferreira, porque a Praça do Ferreira é um lugar que teve 6 versões, se eu não me engano, 6 ou 7, desde o final do século XIX, e ela sempre foi alterada por razões ligadas a movimento de pessoas e depois de carros, os carros, quando aí ela foi sendo alterada, e ela teve uma reforma, a penúltima antes da nossa, que o povo rejeitava. Nós fomos chamados por um desafio que muitos arquitetos se aproximaram e não queriam mexer, porque todo mundo tinha um certo medo de mexer com aquilo. Imagina
se eu, recém-voltado do Rio de Janeiro para cá, tivesse cometido um erro crasso na Praça de Ferreira junto com o Delberg, eu ia voltar para o Rio com vergonha. Era porque aquilo é um lugar para mim de tanta importância para os cearenses todos. Aquilo é o coração do Ceará mesmo, a Praça de Ferreira. E continua a ser, apesar do abandono da circunstância que ela está envolvida, que está produzindo aquela condição de deserto noturno, não é? Que é lamentável. Algo que não acontecia na tua infância, por exemplo. Não, era cheio de vida, vitrines de noite, acesa, era lindo, bares, restaurantes e tudo. Então, no momento que a gente aceitou o desafio de redesenhá-la, para mim foi a obra de maior importância. E eu considero que, eu me recordo do dia da inauguração. Foi uma das maiores celebrações que eu já vi no Ceará, espontânea da população, recebendo aquela praça de volta. Numa maneira que eu não podia fazer a antiga, com o Delberg, eu não podia voltar a reproduzir a antiga, mas eu tinha que traduzir o espírito permanente dela, o caráter permanente dela, com tecnologias mais novas e com os detalhes do nosso tempo e com as demandas do nosso tempo, né? Infelizmente, isso o urbanismo explica, o centro perdeu atividades que possam dar a presença das pessoas no espaço público a partir de 6 horas da noite. Isso é uma doença urbanística. A população precisa saber disso. Eu agradeço ao comércio popular que mantém o centro com vida durante o dia, mas não está correto, está incompleto fechar às 6 horas e ficar aquele deserto. Sofre o Teatro Zé de Alencar, sofre o Cine São Luís, sofre todos os monumentos e o nosso patrimônio, tudo aquilo sofre demais com aquele deserto. E quando você quer instalar espontaneamente uma atividade que é proibida na maioria das circunstâncias, por exemplo, dormir na rua, morar na rua, você escolhe um lugar deserto. Ela foi escolhida porque ela tem umas conveniências para eles, coitados. Favorecem isso. Mas aquilo se explica pela região onde ela está situada, aquela caixa que contorna o São Luís parcialmente ocupado, o hotel vazio, o Savana também, o Sul América vazio, o prédio novo, mesmo aquele novo, ocupado parcialmente, e a noite deserta. Coitada da praça. Mas é a obra que mais... O Dragão do Mar também eu tenho orgulho. Nós já fizemos 2 vezes relatórios autocríticos de coisas dele que podem ser melhoradas com a prática. Isso é um sistema, uma ação típica no mundo que se faz com prédios públicos. Infelizmente, não conseguimos completar essa monitoria pós-uso até hoje, apesar do esforço do Paulo Linhares, de todo mundo. Não é muito fácil isso e tal. Mas nós temos todas as ideias de adaptação observando como as pessoas usam o Dragão e que coisas poderiam complementar o nosso projeto onde ele fragilizou-se. Porém, aprendi com meu mestre, Liberal de Castro, que o que é preocupante num projeto público de arquitetura é o erro no atacado. O varejo, você melhora, você reforma. Agora, quando está errado no conceito, aí não tem jeito, amigo. E, felizmente, disso aí nós não estamos ameaçados. O Dragão do Mar é uma coisa pulsante e o povo gosta dele. Verdade. Fausto, ao longo do programa de hoje, você falou muito de 2 nomes. Você falou muito do Delberg Ponce de Leão e você falou muito do Raimundo Fagner. São teus dois... E falei 2 vezes do meu professor Liberal de Castro. Também. Mas quando eu falo do Delberg... O resumo é esse mesmo, você observou bem. Quando eu falo do Delberg e do Fagner, são teus 2 grandes parceiros? São. Hoje nós estamos mais velhinhos, né? Assim, o Delberg, às vezes eu chamo, ele vai, mas não... Entendeu? Tem as coisinhas dele lá que... E é natural, já fizemos tanta coisa, trabalhamos tanto, né? Mas a amizade é a mesma, né? O compartilhamento sempre que possível ocorre de uma maneira bacana. E o nosso Raimundo Fagner, não temos mais o convívio do tempo da juventude, assim, cotidiano, inventando coisas o tempo todo, porque o ritmo é outro, né?
E a carreira dele é impressionante, um artista passar 40 e tantos anos com um público desse, fiel, permanente. E eu respeito muito isso. E a carreira dele ocupa muito, né, o tempo dele, de maneira que quando ele vem para aqui ele vai descansar lá na praia. Eu já não gosto de praia, fica aqui. Então a gente se vê menos, mas por telefone, se comunica, etc. E uma terceira pessoa na minha vida que é decisiva e que representa outra secção, que é a da minha faculdade, onde eu incluiria também Neudson Braga, com uma figura maravilhosa, meu professor querido, mas o professor Liberal de Castro, que é o homem da sabedoria, do conhecimento, e é onde eu me amparo quando eu tenho inseguranças intelectuais e, ao mesmo tempo, de maneira sábia, me dá espaço para que eu me movimente intelectualmente. Ele não é assim um tutor, né, aquele cara que fica... Não. Agora, dinamiza muito o âmbito onde eu me movimento para me informar, para desenvolver novos conhecimentos, etc. É sempre uma âncora fundamental e acho que é um luxo uma pessoa que pode ter um amigo com essas características, né? As pessoas são muito importantes na minha vida. Sem dúvida que são. Você falou aí de 3 nomes, e aí agora, antes da gente encerrar o programa de hoje, eu vou te fazer uma última pergunta. Você pode até pensar em outros nomes, já que você falou de 3 agora. Quem influencia Fausto Nilo? Hoje é engraçado, eu vou dizer uma coisa que eu pediria ao público que não considere como pretensiosa ou equivocada no sentido... Acho que a pessoa com a idade vai perdendo ídolos, isso mudou muito na minha vida, não é? Eu tenho admiração hoje, mantenho por muita gente, nas várias áreas do meu trabalho. Tem arquitetos mundiais que eu tenho interesse na obra deles até hoje, tem urbanistas mundiais que eu acompanho e tenho interesse no que eles escrevem, no que eles falam. E tenho também compositores, por exemplo, se eu falar do Paulinho da Viola, meu amigo, que eu nunca tive coragem, tomara que ele não veja esse programa, eu nunca fiz isso, todos os meus parceiros eu fui convidado, eu nunca cheguei para um compositor e disse, eu queria fazer uma música com você. E como ele nunca me chamou, embora quando a gente se encontra seja sempre uma grande afetividade, eu diria que eu levaria uma frustração de parcerias, era nunca ter feito uma música com ele, mas não é o caso, ele faz muito bem, ele mesmo faz as letras e tudo, da mesma maneira que o Edu Lobo, conheço, tivemos juntos muitas vezes e tal. Chico Buarque me convidou para uma parceria que eu tenho muito orgulho, uma música que chama Paruara, foi gravada pelo Fagner, faz parte da obra dele, está lá se você... E para mim foi uma coisa muito importante. Caetano gravou músicas minhas algumas vezes, já chegamos a conversar sobre a possibilidade de parceria, mas é uma coisa que eu deixo no ritmo deles, mas eu poderia contar um fato muito interessante. O João Donato, que é meu parceiro, é muito engraçado porque ele me deu às vezes uma música e ele disse que eu sou muito lento. Você é muito lento. Aí eu estou fazendo, aí descubro no rádio, ouço, ele fez com alguém. Isso aconteceu algumas vezes. E outras eu fiz. Somos muito amigos e eu adoro ele. E uma vez eu disse, olha, aquela tu não dá para ninguém que eu estou fazendo e tal. E um dia ele me liga, dizendo que está na casa do Caetano uma noite, e diz assim, o Caetano quer falar com você. Aí o Caetano, esse cara é louco, ele deu uma música para você e deu para mim. Você me desculpa, eu não sabia e eu terminei fazendo, vai entrar no meu disco e eu estou chateadíssimo aqui, porque... eu não sabia dessa história. Eu digo, mestre, não se preocupe com isso. Isso eu contei. Ele disse que eu sou muito lento. Aí, Caetano disse, vamos fazer o seguinte, eu queria que você fizesse, com a mesma quantidade de letra, repetisse o que eu fiz e aquela parceria que a gente vive comigo vai ser essa. É justo, está certo e está no momento certo. O Donato vai aí agora. Aí ele foi na minha casa, era meia-noite, mostrou a letra do Caetano, vamos falar com ele. Aí ligou e eu disse para ele, eu não vou pôr nenhuma palavra porque ela está perfeita, algum dia a gente faz outra. E eu tenho muito orgulho de ter visto no release que ele escreveu algo mais ou menos assim, essa música, Fausto Nilo é parceiro, sem ter colocado nenhuma palavra.
Melhor impossível. Então é uma parceria, já foi, né? Tá certo. E eu te agradeço pela presença no programa Mestre, de hoje, Fausto. Eu é que agradeço. Obrigado. Tá bom. Fausto Nilo, cearense de Quixeramobim, arquiteto, compositor e um apaixonado também por Fortaleza, capital do estado do Ceará, que está completando 293 anos neste mês de abril. A você que nos acompanhou nesta noite, nosso muito obrigado e, claro, não deixe de seguir a TV Ceará nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e a gente espera na próxima semana com mais influenciadores aqui na TVC.